menopausa e emagrecimento, processo de emagrecimento. Ó, Mica, ela fala, eu sou um pouco imediatista. Todo mundo é imediatista, Mica. Não é só você. Então se acalma, coração. Se acalma. A questão, ó, respira fundo e deixa essa ansiedade sair. Por isso que eu te falei. Eu nunca falei isso pra vocês, né? Eu tava tava fazendo uma aula, na verdade, e eu gosto de colocar nas minhas aulas algumas coisas que sejam exemplos práticos da vida do dia, né? E eu achei essa entrevista de um cara que é maratonista e que foi muito bem sucedido naquilo que é a vida atlética dele. E aí perguntaram para ele, né? Como que ele conseguia correr com tanta desenvoltura, os mais de 40 quilômetros que ele fazia em todas as provas. E ele respondeu uma coisa que é exatamente o que a gente faz quando a gente está numa situação de dificuldade, quando a gente está numa situação de, sabe, de desistência. Ele falou assim, mas eu nunca corri mais de 40 quilômetros. Eu só corro até o próximo poste. E quando eu chego no próximo poste, eu corro até o próximo poste. Quando eu chego no próximo poste, eu corro até o próximo poste. Talvez seja bom eu falar disso para vocês, né? Como que a gente faz a nossa motivação funcionar para que a gente crie consistência, né? Então vamos falar disso. Essa é uma palestra grande que eu dou para empresários, principalmente via Senac, via aglomerados de empresas, né? E é uma palestra que eu já dei do norte do Brasil, para 6.500 pessoas em Natal até o sul do Brasil. Mais gente que isso. Me surpreendeu. Pro Oeste, já dei essa palestra em Cuiabá. Aliás, dividindo o palco com o Leandro Carnal, que honra para mim. Leandro, você não assistiu, mas se assistir, um beijo para você. Se alguém assistir, conta para ele. E eu montei um curso para médicos de 6 horas sobre isso, porque uma das coisas que me preocupava era como que algumas pessoas, com o propósito de serem coaches, se apropriavam desse tema e falavam de coisas livres das cabeças delas e coisas truncadas. Então, vamos falar sobre imediatismo, vamos falar aquilo que a Mica, ela percebeu que ela tem, que todo mundo tem, né? Pelo menos para eu entregar uma ideia diferente para vocês, para saber para qual poste você vai correr depois, tá? Assim que você sair daqui, dessa live. Esse assunto do que é você escolher os seus alvos, ele é fundamental, porque ele é um assunto que domina todos os relatos das pessoas de sucesso que tinham, de alguma forma, perdurar nas suas escolhas. Então, tudo começa entre você saber o que é motivação e entender que a motivação não vem de fora. Eu não sou sua motivação, eu sou sua inspiração. E por que eu não sou sua motivação? Assim como o Ramon não é minha motivação, o Breno não é minha motivação, o Menegatti não é minha motivação, o Zanca não é minha motivação. E assim, eu admiro essas pessoas em altíssimo nível, do ponto de vista de atleta. Só que se eu colocar neles a minha motivação, eu vou cobrar de mim que tenha um resultado como o deles. Isso é irreal. Isso não existe. Assim como não é justo com você colocar uma motivação em mim para cobrar de você um resultado que quem tem sou eu. Existe uma simetria grande na nossa capacidade de entender as coisas desses assuntos, que eu estudei toda a minha vida para isso. Eu criei uma rotina de vida que eu posso separar o horário da manhã para exclusivamente cuidar da minha cabeça e do meu corpo. Então, pessoal, até às 10 da manhã, das 5 às 10 da manhã, esse horário é meu. Eu estudo e treino e ponto final. Eu não respondo WhatsApp, eu não atendo o telefone, eu não marco reunião. E, eventualmente, quando é uma necessidade, sei lá, um paciente meu se machuca, eu preciso operar de manhã, tudo bem. Mas é muito eventualmente. Ah, mas você opera de sexta-feira. Sim, eu opero para mim. Eu opero porque eu não faria alguma coisa na minha vida por dinheiro nenhum que eu tivesse que abrir mão de fazer aquilo que eu me formei para fazer. Foram 10 anos de ortopedia se juntar com a medicina, para chegar na ortopedia. Foram 7 anos acompanhando o mesmo cirurgião desde que eu estava no 3º ano da faculdade. Dinheiro nenhum pode cobrar isso de mim. Então, ser cirurgião é uma coisa que é para minha alma, é para o meu espírito. É a parte do trabalho que eu não posso deixar morrer. Senão o resto perde o brilho. Minha atuação é muito na medicina esportiva? Mas se eu perder a ortopedia, tudo fica meio fosco. E aquilo que eu falo para você é que até que você consiga se organizar para você, priorizar você, que seja 1 hora no dia, isso eu falo muito para vocês em relação a outra coisa que é o propósito. Porque quando você combina motivação com propósito, você tem consistência. Quando você tem consistência, você tem um resultado. Tudo bem, a gente vai chegar em propósito. Mas para você conseguir ter motivação, você tem que ter o propósito.
Não vem com essa, ai, não tenho tempo. Cara, tem. Se você senta no banheiro e fica olhando o WhatsApp, tem. Se você senta na sua casa e fica browseando Instagram, tem sim, senhor. Sabe que tem gente que escuta essa live? Escuta, não assiste. Liga, por exemplo, no treino, porque tá com o saco cheio de ouvir música e prefere ouvir alguma coisa. E ouve a live. Tem gente que escuta no ônibus, tem gente que escuta no carro, tem gente que escuta no trem, pessoal. E tempo a gente faz. O que a gente não faz é trabalhar em ideais. Às vezes não dá para você treinar na academia. Treine em casa. Às vezes você não vai ter uma máquina de supino. Tenha um chão para você fazer um apoio. Tem uma tira de elástico para você fazer uma contra-resistência. E falar sobre inspiração é isso. Não imagina o que eu estou fazendo para mim. Imagina que se eu fosse você, eu faria. Se você conseguir imaginar, se eu fosse você, o que eu faria, você consegue entender o propósito da gente estar aqui. Se tivesse eu e você, sei lá, num sábado à tarde, você está jogando tempo fora, e aí você pensa assim, putz, queria treinar. E se o Muzi estivesse comigo aqui? Se a gente não pudesse ir na academia, será que ele ia ficar sentado, abrir uma cerveja, ligar um negócio de fofoca e ficar dando risada da vida dos outros? Você sabe que não. A gente ia dar um jeito de fazer alguma coisa. A gente ia correr em volta do quarteirão, a gente ia fazer apoio, a gente ia fazer abdominal e, principalmente, nós íamos transformar isso em rotina para ser um fator modificador. Isso é você entender quais inspirações que você vai seguir. Por isso que é muito importante quem você segue na internet. Eu não sigo gente babaca. Eu não sigo gente que tira sarro de outro. Eu não sigo gente que diminui as pessoas. Eu não sigo gente que é alpinista social de Instagram. Essa gente que não produz porcaria nenhuma e quando você olha no Instagram da pessoa é só react do trabalho dos outros. Não tem tempo, irmão. Gente, às vezes, que a informação que essa pessoa me dá é uma informação de resiliência. Como, por exemplo, tem um menino que é brasileiro e ele treina na casa dele, ele faz os aparelhos dele. Eu sigo esse menino. Tem um rapaz já que é a mesma coisa. Eu sigo esse rapaz. Porque quando eu quero reclamar da minha condição de treino, eu olho para eles e eu penso, que vergonha. Eles aqui, eles deviam estar se sentindo reis. E eu tô aqui reclamando. E essa reclamação, então, não tem a ver com o que eu tenho, tem a ver com o que eu sou naquele dia. Eu preciso melhorar. E muitas vezes o que você precisa fazer quando você tem uma situação dessa, você está tentado em reclamar daquilo que você é naquele dia, o que você precisa não é mudar seu ambiente, é mudar você mesmo. E é foda pra caramba, bicho. É muito difícil. Mas se não fosse factível, pessoal, a gente não desenvolveria nossos físicos. A gente não seguiria adiante, a gente não teria a possibilidade de alcançar objetivos que não são próximos daquilo que o nosso dia a dia permite. É mudar nós mesmos. Isso é uma coisa muito séria. Você quer passar numa faculdade, o que você muda? Você muda o concurso? Você muda a data? Você muda a prova? Você muda você. Você passa a ficar 3 horas sentado com o cu colado na cadeira, sem levantar, até você ver o último exercício e acertar. Exercício é assim. Dieta é assim. Até você sentir vergonha de você estar fazendo uma coisa que você não deveria fazer, em relação à sua dieta, por exemplo, você tem toda a sua programação alimentar. Se você não sentir vergonha de sair dela, você não vai funcionar. Se você continuar criando uma autocomiseração, né? O que é isso? É uma pena de você, que te permite falar aquela frase de todo perdedor. Ai, mas eu preciso me permitir perder. É isso que você precisa? Você precisa se permitir ser derrotado. Você precisa se permitir fazer alguma coisa incoerente e incongruente com os seus objetivos mais importantes na sua vida. Você está quase passando na faculdade, ai, preciso de um sabático. Você está quase emagrecendo, ai, precisa de um dia do lixo. Você parou para perceber que na maior oportunidade que você tem, e na maioria das vezes que você não conseguiu o que você queria, foi culpa sua, porque você decidiu volitivamente, objetivamente, perder. É como se no jogo de futebol você tivesse 7-0, aí você fala, tá bom, vou ficar parado aqui no meio do campo e vou esperar para ver o que acontece. Você vai tomar 8-7, você vai tomar 14-7. Não é para isso que a vida é feita. Pelo menos não para quem quer alguma coisa. E isso traz a gente para aquilo que é a necessidade de você criar a ferramenta da motivação, mas você transcender para o propósito. Propósito, pessoal, é uma ação consciente, volitiva, aonde você cria um compromisso com aquilo que você vai fazer. Eu vou treinar, vou separar um horário na minha agenda para isso. Vou separar uma quantidade de dinheiro para pagar a academia que eu posso. Vou separar uma quantidade de dinheiro para suplementação, eu vou me programar, eu vou
olhar no que são as minhas obrigações sociais, e essas obrigações sociais eu vou decidir atendê-las, não comê-las, não bebê-las. Eu vou ir no churrasco, quando eu der a minha cota de carne, beleza, mas eu não vou tomar 13 long neck. Aliás, eu não vou tomar uma, porque depois que eu tomar uma, eu tomo 13. Então a ideia do compromisso, se a motivação é a ferramenta mental para você trabalhar o que é a sua capacidade de seguir em frente, a gente precisa de motivação. Sem motivação, você não consegue começar nada. Sem compromisso, você nunca vai terminar aquilo que você começou. A gente começou junto isso, dia 22. Tem 6 dias. O que você já fez daquilo que a gente combinou? O que você já fez de musculação? O que você já fez de aeróbio? O que você já fez de dieta? A gente está chegando no final de semana, daqui 2 dias. O que você vai fazer? Você vai programar, você vai arrumar sua rotina, você vai comer direito, você vai treinar. Tem gente que só pode treinar no final de semana. Você vai desistir? Você vai dar aquela pergunta, aquela resposta de todo perdedor. Eu preciso me permitir. Por quê? Tem alguém com uma arma na tua cabeça falando, vai lá, come esse doce, cabaço. Não. Então, o compromisso, pessoal, combinado com a motivação, ele entrega para você a possibilidade da vitória. Pelo menos aquilo que depende de você. Quando a gente é atleta e existe uma competição, é uma coisa diferente. Mas veja, não é menos importante você cuidar de você do que você ir para um campeonato. E eu acho muito ruim quando as pessoas que são absolutamente amadoras, elas decidem colocar como motivação competição. E por uma razão muito simples. Muito simples. Porque a competição é sobre os outros, não é sobre você. O propósito, o autopropósito é sobre você. Quando você começa a achar que dar satisfação aos outros é mais importante do que você dar satisfação a você mesmo, você está indo para um caminho muito sombrio. Você vai depender da aprovação alheia. A aprovação alheia não é unânime. Vai ter gente que vai te elogiar. Vai ter gente que vai te destruir. Vai ter gente que vai falar para você, você está com físico de jogador de xadrez de pracinha, derreteu, vai falar isso de você. E se você tá com foco na opinião alheia, quanto você vai aguentar resistir a isso? E se você postar isso, por exemplo, na sua rede social, mas minha rede social é pequena, eu tenho 1000 seguidores. Cara, você sabe que são 1000 pessoas falando para você negativamente sobre você e sua vida, sobre seu caráter, sua capacidade? Mas eu vou na força do ódio. A força do ódio não é boa. A força do ódio é destrutiva. Ela te ensina a odiar o que você é, o que você tem e o que você consegue fazer. Ela vai fazer você olhar no espelho e não se gostar todo dia. Quanto tempo você acha que você vai conseguir, de uma forma saudável, modificar sua rotina se você olhar todo dia no espelho e se odiar? É errado. Você tem que olhar no espelho, você tem que se admirar. Mais um dia, mais um post. E para terminar essa história, esse tipo de avaliação é tão recorrente que tem uma história do Navy SEALs. Navy SEALs é uma das seções de elite do exército americano e o curso de formação, ele tinha nível de desistência de 70%. E um almirante, na realidade um coronel, ele chegou à conclusão: pessoal, se 70% desiste, a gente está ensinando errado. Porque o objetivo não é a gente arrebentar nossos homens e ver quem sobra. O objetivo é a gente ensinar cada vez mais homens a serem soldados de elite. Senão, o que eu vou fazer? Eu vou destruir o meu exército para ter 30% de gente que sabe combater? E os outros 70%? Vão ser chupador de picolé, vão dar tiro no pé, vão fugir quando chegar na treta. E aí esse cara começou a trabalhar justamente como que a nossa mente cuida da nossa desistência. E o que chamou a atenção desse sujeito foi um soldado que não era um cara de uma grande cidade, não era de família de militares, não era um entusiasta das Forças Armadas. Ele era um menininho, magrinho, não era o que corria mais, não era o que levantava mais peso, do interior de uma fazenda, e ele bateu todo mundo. E a parte interessante da entrevista desse menino é que tem uma prova deles, eles são acordados no meio da noite, pegam um bote e saem correndo para a praia gelada, porque o Oceano Pacífico, né, ele é gelado. E aí eles pegavam aquela turma de 15 homens, que normalmente 10, 15 homens que ficavam num bote, e corriam no meio da madrugada, chovendo, para um mar gelado, e colocavam o bote acima das cabeças deles. E ficavam lá, incontáveis horas. E aí o coronel perguntou para ele, falou assim, mas como você conseguia fazer isso? Ele fala, meu corpo pode estar lá, mas eu não preciso estar lá. Então, eu me imaginava na fazenda do meu pai, sentindo o sol quente aquecer meu corpo, a brisa gelada
da tarde, eu fingia que essa frio que eu estava sentindo era só uma brisa gelada da tarde que eu estava passando. E eu não pensava que eu tinha que ficar horas lá. Eu pensava que eu tinha que ficar só mais um minuto. E eu pacientemente contava. 1, 2, 3. Então colocar alvos regulares e de curto prazo na sua rotina é uma das formas mais imediatas que você pode fazer para lidar com a sua desistência. Você não vai pensar, vou fazer dieta 2 meses. Não, você vai falar, não vou comer essa bomba de chocolate agora. Não vou abrir esse pacotinho de salgadinho agora. Não vou encher a cara, vou tomar essa cerveja agora. Cuida do agora. Se você cuidar de todos os agora, daqui para 1 mês, 2 meses, você vai atingir o seu resultado. Não tem essa dúvida. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?